Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 2 de abril, quinta-feira. Olha, no último pronunciamento em rede nacional aí do Jair Bolsonaro, eu fiz um questionamento aqui, será que caiu a ficha? Isso porque a gente havia notado uma ligeira mudança de tom no discurso dele, né? Especialmente ali reconhecendo a gravidade desta crise, né, do coronavírus e também fazendo um gesto, falando até de pacto, né, dos poderes, inclusive com os governadores, que era preciso enfrentar esta crise todos juntos. Bom, durou muito pouco tempo, no dia seguinte já tuitou contra os governadores, vem falando, seja na Porta do Alvorada, vem falando com a imprensa, vem dando declarações contrárias, quer dizer, mantendo a sua posição anterior, é uma posição que parece inflexível. Ele está convicto de que realmente essa crise não é tudo isso, que o coronavírus não é tudo isso, inclusive falou exatamente isso hoje na Porta da Alvorada lá para pastores que foram lá pedir isenção de impostos, isenção de aluguel para igrejas, né, voltaram naquele tema, inclusive bateram lá no Alvorada e ele virou justamente para esses pastores e voltou a dizer que não era tudo isso. Aí ele deu agora no final da tarde, início da noite, na verdade, uma entrevista para a Jovem Pan, repetiu a sua postura e saiu dando pontapé em todo mundo, inclusive nos governadores, no pessoal do Congresso, sobrou até para o seu próprio governo, sobrou para o Mandetta, né? É natural que haja críticas, né, em relação ao que o Rodrigo Maia tem feito. Eu venho aqui sempre expor, inclusive, todo o oportunismo político envolvido nessa coisa do orçamento de guerra, de tudo que tem sido feito, da criação de um comitê, replicação de iniciativas do governo, descaracterizando-as justamente para tentar se apoderar, né, virar o pai da criança, se apoderar politicamente disso. A gente sabe que um jogo político é assim, cada um quer, onde se tem um espaço, o outro ocupa. E nessa crise nós temos visto sim muita demagogia, muitos demagogos, né, muitos populistas e demagogos, oportunistas. Falei isso já em vários vídeos meus. O próprio João Dória, que toda hora vai para a mídia, pode não ter nada novo para anunciar, mas todo dia está na mídia, todo dia convoca a coletiva, todo dia está falando, se aproveitando. Inclusive, muitas vezes poderia estar divulgar as medidas de uma vez só, não, divulga ali a conta-gota justamente para ganhar exposição. Os políticos todos estão percebendo que a crise, ela traz mídia espontânea, então ela dá exposição espontânea. Então todas as autoridades envolvidas, o próprio ministro Mandetta, que é político também, não é só médico, né? É político, foi deputado federal inclusive, ele também sabe disso e claro que utiliza isso também. Agora, é claro, a gente não pode deixar que essa vaidade, né, que esse oportunismo se sobreponha à questão objetiva, né, que são as medidas necessárias para o enfrentamento desta crise. Então, quanto menos a gente poupar a população de demagogia, de declarações inócuas, vazias e mesmo de ataques, melhor. Como eu sempre digo, a gente precisa concentrar o eleitor, o cidadão, especialmente nesse momento que está passando situação inédita, ninguém estava preparado para isso. Tudo que ele quer, se ele já demandava o governo, olha, elegi vocês, pago o imposto, carrego o piano nas minhas costas, pago imposto muito caro, inclusive muito imposto para sustentar o Estado, para ter algum tipo de retorno, e eu já não tenho normalmente. Imagina numa crise como essa, uma crise de proporções planetárias, inédita, um negócio difícil de se encarar, né? De se diagnosticar, né? Você não tem diagnóstico, você não tem exame, você não tem nada, né? Hoje o ministro Mandetta anunciou aqui que tem mais 20 dias de material para os profissionais que estão atuando. Nós noticiamos que muitos profissionais, até os veteranos, já foram, que entraram na frente aí deste enfrentamento aí, desta guerra, né, que assumiram aí a vanguarda dessa guerra nesse primeiro momento, na verdade acabaram tendo de se afastar, muitos deles contaminados, infectados com esse vírus, e agora boa parte do atendimento está sendo feita por médicos mais jovens, os cabeça branca estão no estaleiro. Então assim, muita coisa realmente não há preparação, isso não foi pensado antes, você inverter esse sentido para você ter pessoas mais capacitadas, com mais experiência para traçar
as estratégias, diretrizes, né? Então tudo aqui é feito meio que no improviso, essa é a verdade. Inclusive, o próprio ministro hoje orientou aí o cidadão, você, eu, a gente a improvisar máscaras, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Vamos improvisar, vamos cortar um paninho em casa, colocar aqui, na próxima eu gravo com a máscara. Tem até já tutorial, joga no Google aí no YouTube, tem tutorial de você fazer máscara caseira. Dá certo? Dá certo. A gente sabe que isso tem uma limitação, mas é claro que se for para evitar que, segundo o próprio Mandeiro, os perdigotos pulem da sua boca e vão na direção de alguém, você evita isso, porque você coloca o pano na sua frente e isso evita. Ele até falou, eu fiz muita cirurgia com avental de pano, com máscara de pano, com gorro, mas é claro que, né, isso aí ele falou assim, eu sou médico raiz, né, mas ao mesmo tempo, né, sugeriu aí que todo mundo faça a sua máscara e que deixe as máscaras profissionais para os profissionais da saúde. Mas segundo a gente tem aqui, né, se em 20 dias o governo não conseguir adquirir mais equipamentos, vai ter que todo mundo voltar, né, alguns anos, aí, algumas décadas e passar a usar a máscara, o gorro, o jaleco de pano. Bom, dito isso, voltando à questão, né, do Bolsonaro, essa entrevista é espantosa, ela é uma tragédia. Por quê? Porque ele expõe um desgaste com o ministro, aliás, desgaste que a gente já vinha anunciando, e como sempre, né, a trupe aí, a claque, vem falar que é mentira, que nós somos intrigueiros, estamos intrigando, estamos fazendo não sei o quê, e hoje o próprio Bolsonaro admitiu isso publicamente. Já estamos nos bicando há muito tempo, essa é a frase dele para falar da relação dele com o Mandetta. Eu reproduzo aqui. Abre aspas, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Agora, ele em algum momento extrapolou. Continuou Bolsonaro. Nenhum ministro meu é indemissível, visto os outros 5 que já foram embora, né? E que o Mandetta teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Ele diz que tem responsabilidade, mas ele cuida da saúde. O Paulo Guedes cuida da economia. E eu entro no meio para que não haja atrito. Não tenho nenhum problema com o Paulo Guedes, mas o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, mas está faltando um pouco mais de humildade para ele conduzir o Brasil nesse momento difícil que nós nos encontramos. Olha, é espantoso porque você expõe um dos seus generais no meio da guerra. Você está colocando o general, expondo que a sua relação com o general não está boa. Isso é utilizado justamente pelo seu oponente, pelos inimigos que estão à espreita, esperando qualquer vacilo para derrubar, para criar problema, para ocupar o lugar. É assim na política, é assim no dia a dia. A gente viu aí até o João Dória retuitando Lula, cara. Quando eu falo de demagogia barata, é isso aí. De fato, é inadmissível, né? Um sujeito que, inclusive, sempre se levantou contra o Lula, falar que era anti-PT, eu sou anti-PT, Lula deveria estar preso, etc. e tal. Se elegeu aí com apoio, né, do Bolsonaro e agora resolveu se aliar, se solidarizar ao Lula contra o governo federal. Não precisava disso, tá certo? Não caiu bem nem entre os próprios tucanos. Por quê? Porque é um tiro no pé, politicamente é um tiro no pé. Se o Dória acha que ainda teria alguma chance política aí de uma candidatura em 2022, ele acabou de enterrar, né? Acabou de abrir a sua cova política e acabou de se enterrar. Então, assim, nem precisa, tem máscara de pano e tem máscara política, né? Muita máscara política caindo. É um absurdo completo que você se solidarize, que você leve em consideração as palavras de um ex-presidiário que só está solto porque teve a ajudinha da Suprema Corte. É um sujeito que devia estar preso cumprindo pena. Pelo menos deve estar aí, eu espero que esteja, né, na prisão domiciliar como boa parte da nossa sociedade aí que infelizmente está nessa situação.
Gente, esse é o DNA da política brasileira, tá certo? Não tem santo, não tem santo. Então, todos utilizam isso, se utilizam das crises para poder se cacifar, se capitalizar. Então aí um outro começa a ter muita visibilidade, já bate o ciúme, né? A gente viu acontecer já as críticas, já vinha acompanhando essas críticas nos bastidores, as críticas do Bolsonaro ao Mandetta, porque o Mandetta estava ganhando muito holofote, e aí tiraram a coletiva lá do Ministério da Saúde, trouxeram para dentro do Palácio do Planalto. Quem fez isso foi o Braga Neto, o general aí que assumiu a Casa Civil, que era o chefe do Estado-Maior no Exército. Eu escrevi sobre o perfil do Braga Neto. Uma das coisas que eu destaquei é que o Braga Neto é um líder nato, é um conciliador, ele agrega. Então, ele percebendo esse desgaste que estava acontecendo, resolveu trazer o Mandetta, chamar os demais ministros e compor uma mesa, que agora as entrevistas são todas, né, em equipe, justamente como uma forma de proteção, de blindagem, de proteção da própria equipe, para não haver uma implosão do governo, como o próprio Bolsonaro acaba promovendo ao atacar o seu ministro da Saúde, que é a pessoa hoje encarregada simplesmente de comandar, de coordenar os esforços em nível nacional no enfrentamento desta crise sanitária de proporções desconhecidas ainda, de consequências, melhor dizendo, de proporções planetárias e de consequências ainda desconhecidas. Então, é claro que o presidente tem a função de maestro, tem a função de coordenador do governo. Então, é claro que você vai ouvir o Paulo Guedes vai defender um retorno, né? Ontem mesmo eu publiquei no site o plano do Paulo Guedes para a retomada econômica, né? O pós-lockdown, mas sempre ali no entendimento com o Ministério da Saúde. É claro que há uma preocupação grande com a recessão, com o desemprego. O governo está atento a isso, aprovou hoje, o Bolsonaro sancionou o Corona Voucher, né, de R$600, mas ao mesmo tempo foi na Jovem Pan e falou que tem prazo na cabeça dele. Ele diz o seguinte: a semana que vem, com toda certeza, se não começar a volta gradativa das atividades econômicas, vou ter que tomar uma decisão. Então veja, você nem começou ainda a pagar os R$600, você aprovou, botou, tramitou, aprovou, Congresso, Câmara, Senado, sancionou o negócio e agora você tem um prazo para aplicabilidade disso, né, para liberação desse dinheiro, desse recurso. Pode ser a partir do dia 16, a partir do dia 20, isso ainda está sendo, vamos dizer assim, alinhado, acertado. O fato é que, ao tempo em que o próprio presidente sancionou essa ajuda, esse auxílio financeiro, para enfrentamento do período de isolamento, para o enfrentamento da quarentena, vem a público e diz que semana que vem vai tomar uma decisão, que pode ser a liberação, quer dizer, a retomada das atividades liberais. Então, você vai pagar, aí você acabou de aprovar não faz sentido, gente. Não faz o menor sentido. Então, assim, resolva esse conflito que existe e tome uma decisão e arque com as consequências. Não adianta jogar a responsabilidade para o ministro. O ministro, ele está cumprindo aquilo que ele entende, aliás, ele está seguindo não só uma orientação internacional, mas ele está seguindo o exemplo de todos os outros países, inclusive dos Estados Unidos. Ele está seguindo o mesmo exemplo, que é aquilo, olha, vamos por aqui, né? É aqui que tem ciência, embora a gente saiba que isso tudo em relação ao coronavírus ainda é novo, o pessoal ainda está descobrindo. Então, assim, há um risco, e esse risco envolve mortes, tá? Mortes, centenas, milhares, hoje no nível mundial aí já mais 50 mil mortos, né? E 1 milhão de infectados com o coronavírus. Lembrando que o índice de letalidade é baixo, o de contaminação é alto e há também sequelas, todas as doenças deixam sequelas, inclusive no sistema respiratório de muita gente. Cada um vai reagir de uma forma. Tem os assintomáticos, né? Tem aqueles que vivem
o coronavírus ali são internados e se recuperam, o que é importante, mas tem aqueles que não se recuperam, ou que vão a óbito, ou que ficam com sequelas, né, se recuperam parcialmente, ficam com sequelas. Então, assim, é uma situação grave, não se resolve facilmente, assim como a questão econômica, claro que não se resolve. É uma escolha difícil, escolha de Sofia, sim, é uma decisão que só uma pessoa pode tomar, o presidente da República, mas você toma, né? Decisão é uma coisa que você toma na solidão, né, do poder. Por quê? Porque por mais que você possa ouvir os seus textos, quando você tem uma polarização, em que de um lado você tem um ministro falando uma coisa e do outro o ministro falando outra, e eu acho que o Paulo Guedes não vai nem tão nessa linha de vamos abrir logo, né? Ele quer uma coisa progressiva, até porque é isso que está no documento que eu trouxe, que eu revelei ontem, mas vamos dizer que esteja polarizada essa questão. O Guedes pensa radicalmente de um lado e o Mandetta de outro. O presidente da República precisa considerar essas duas opiniões. Só que não é uma coisa pontual que envolva, assim, que seja restrita, circunscrita ao cenário brasileiro, à política, né, nossa aqui, a politicagem. Não é. É uma situação global que envolve uma série de fatores. E que todo mundo está indo pelo lado da precaução, do isolamento. Tá? Então, é preciso entender a evolução da doença no Brasil para aí sim, se você entender que ela não está evoluindo da mesma maneira, aí você revê o seu plano. Né? Primeiro você coloca o teu plano de contingência ali na rua, tá? E depois você vem tirando, se a coisa começar a dar resultado, você vai avaliando, vai reavaliando esse cenário e vai pontuando. Tá? Então, é claro que isso vai ter consequências. O Mandetta, como um político que e como um homem inteligente que também não quis alimentar essa crise, não respondeu, não quis rebater o presidente, muito pelo contrário, disse que está lá trabalhando, está fazendo o trabalho dele, que não vai comentar, e faz muito bem se ele pretende permanecer. Porque também é o seguinte, ele não é bobo, ele sabe que agora ele recebeu um ataque direto do presidente de forma pública. Então ele não vai pedir demissão, ele não vai carregar isso nas costas. Se o presidente quer demiti-lo, então que o faça, né? Que tome essa decisão e que arque com as consequências. Se prefere o Osmar Terra como ministro, então faça isso, faça isso. Bom, vamos seguir aqui. É possível que tudo tá aqui, previsão, orçamento, o PEC do orçamento da guerra, previsão que seja aprovada amanhã na Câmara, tá? Assim, nessa entrevista, o Bolsonaro também disse, além de colocar esse ultimato, falar que semana que vem vai tomar uma decisão, ele ainda disse que tem um decreto em cima da mesa que, olha, tem um decreto pronto na minha frente que para ser assinado, se preciso for, considerando atividade essencial toda aquela exercida pelo homem ou pela mulher, através da qual seja indispensável para levar o pão para casa, ou seja, ele diz que pode decretar como atividade essencial todo o trabalho que seja indispensável para o sustento da família. Mais uma vez, se você aprova um auxílio financeiro, se você muda a legislação, suspende cobrança de imposto, de tributo, perdoa dívida, rola dívida, você mexe na estrutura toda jurídica do país para beneficiar as empresas, para que as empresas inclusive aprovou hoje a MP, botou a MP na rua, aquela MP do Ministério da Economia, MP que garante que o governo, garante ali a negociação direta do trabalhador com o empregador, o empregado com o empregador, na qual o empregador pode reduzir o salário, reduzir a jornada, reduzir o salário, e parte desse salário seria compensada com recursos do próprio governo federal, tá? Com base aí no seguro-desemprego. Tá? Os detalhes dessa MP, eles me fizeram algumas mudanças no texto, os detalhes dessa MP estão publicados no site, para quem quiser, tiver curiosidade.
Então você faz isso, você toma medidas, você perdoa, você libera compulsório de banco, 200 bi daqui. O Banco Central hoje anunciou linha de crédito de 650 bi para os bancos fazer o quê? Dar liquidez para a economia. Os 200 bi que foram liberados logo de cara, ninguém viu, né? As informações que eu tenho é que os bancos mandaram para fora, né? Pegaram e mandaram para fora ou usaram para se posicionar. O que deveria ser usado para dar liquidez, para emprestar, para, né, refazer, renegociar dívidas, etc. Não. Então, assim, está se modificando tudo, criando todo um aparato legal, administrativo, em diversos níveis, em diversos planos, justamente para você compensar todos os problemas advindos dessa crise. E o próprio presidente que sanciona isso, que aprova isso, tá querendo seguir um outro caminho. Então não é possível, ou segue um caminho ou segue outro. Não dá para o presidente querer um caminho e deixar o governo ir para outro caminho. Só para quê? Para chegar lá no final não, olha, eu tinha razão, né? Ou depois poder ficar com o pé em cada canoa, dizer, não, olha aqui o que eu fiz, né? Não era bem assim, vocês me entenderam mal. Olha, não tem jeito. A cachoeira está na frente. Não adianta você colocar um pé em cada canoa. Por quê? Porque as duas canoas vão cair na cachoeira. Não tem jeito. Enfim. Tivemos hoje o primeiro caso de coronavírus. Desculpa, o Ministério da Saúde informou que descobriu-se que o primeiro caso de coronavírus no Brasil não foi em 26 de fevereiro, foi em 23 de janeiro. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, fizeram uma investigação retrospectiva e então se descobriu que o primeiro caso ocorreu na semana epidemiológica 4, 23 de janeiro. Olha, isso abre uma série de questionamentos, tá? Série de questionamentos importantes sobre quando realmente começou. Será que foi agora? Eu fico questionando, será que foi dia 23 de janeiro mesmo? Mesmo? Acho que ainda teremos muitas novidades sobre esse tema da origem, né? Ou pelo menos da chegada do coronavírus aqui. Da origem a gente já sabe. Bom, o que mais eu destaco para vocês? Neste cenário, o governo recalculou aqui as projeções de déficit primário para este ano, que deve chegar a 419,2 bilhões, o que equivale a 5,5% do PIB. Não é fácil, gente. Recomendo aqui que vocês leiam o post que a gente explica, entenda o programa do governo que permite a redução da jornada de trabalho. Coloquem no Google ou no próprio site e leiam, vale a pena, tem todos os detalhes. O Ministério da Saúde, hoje, atualizando aí o balanço, nós temos aí 7.910 casos confirmados oficialmente e 299 mortes, tá? Bom, o Augusto Aras e o Mandetta anunciaram hoje que o Ministério Público receberá informações técnicas do Ministério da Saúde sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e que o objetivo é subsidiar os procuradores na análise de processos judiciais cujo resultado possa prejudicar a política nacional contra a Covid-19. Então, muito importante. O anúncio que eu queria ouvir, na verdade, o Aras ainda não anunciou, mas eu publiquei a apuração. A subprocuradora, que é a chefe da Lava Jato lá na PGR, a subprocuradora Lindora Araújo, ela estuda criar uma força-tarefa para acompanhar os repasses do MPF, que o MPF pretende fazer para o enfrentamento do novo coronavírus. Vocês viram, tem aqueles 51 milhões do GEDEL que eles querem repassar, tem aquele 1 bi e 600 milhões que o Aras pediu a autorização do Alexandre Moraes, ele concedeu para que aquele recurso que era do fundo da Lava Jato seja utilizado no enfrentamento do coronavírus. Então é muita grana, então tá certo. O Aras precisa encampar essa ideia da Lindora e criar uma força-tarefa para se dedicar a isso. Eu até recomendo que essa força-tarefa ela esteja linkada ao comitê lá do orçamento da guerra. Não é só o TCU que tem que estar lá, o Ministério Público tem que estar lá dentro com representantes, com uma equipe, e analisar a execução desse orçamento paralelo.
é muita grana que a gente não sabe se ela vai chegar na ponta, em quem precisa. E considerando o nosso histórico, né, a nossa realidade política do Brasil e o histórico de corrupção daqui da nossa terra, eu desconfio muito. Então eu torço aqui, eu apelo para que o PGR encampe essa ideia, expanda, amplie essa ideia, até porque ele mesmo prometeu uma Lava-Jato nos estados. Então os estados estão recebendo dinheiro do governo federal, as prefeituras estão recebendo dinheiro do governo federal e é preciso fiscalizar, senão acontece aí barbaridade. A gente tem visto várias denúncias, o pessoal de Fortaleza mandando vídeo, o Ministério Público atuando, questionando, porque tinha um hospital pronto, vazio, o prefeito resolveu usar a arena lá, o estádio, né? Tirou a grama que tinha colocado, colocou cimento, botou hospital de campanha. Enquanto isso, você tem um hospital vazio. Então, muita coisa acontecendo país afora. Se vocês tiverem relatos aí de irregularidades na sua cidade, mandem aqui, coloquem na descrição desse vídeo, tá? Ou me mandem lá no Twitter também, @ClaudioEDantas. A gente vai fazer o possível para tentar apurar, investigar e trazer a informação para vocês aqui. Bom, registro aqui que o governador de Connecticut informou a morte de um bebê de 6 semanas pela Covid-19. Também registro que o chefe de doenças infecciosas do hospital Pitié-Salpêtrière, lá na França, o Eric Calmes, colocou em dúvida a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Segundo ele, usamos bastante o medicamento porque era uma das esperanças, mas não temos a impressão de que haja uma eficácia espetacular. Provavelmente nem é eficaz, ele disse. Então vamos acompanhar também, estão sendo realizados estudos sobre isso, sobre vacinas, né? Tudo isso interessa e muito. Bom, e como consequências positivas, para a gente terminar aí um pouquinho mais animado, lá em Belo Horizonte, o Hospital João 23, referência em traumatologia lá em Minas, registrou em março uma queda no número de todos os seus atendimentos, em comparação com março de 2019. O atendimento a pedestres, né, que aí atropelados, com algum tipo de problema, né, de trauma, caiu mais de 40%. Porque as pessoas estão em casa, não estão saindo. Tem a tabelinha lá com todos, atendimento de acidente de automóvel caiu, motocicleta caiu, queimadura, enfim, de cair no chão, tem de tudo, tá? Então, e em São Paulo também tivemos uma queda de 56% no roubos e furtos de celulares, tá aí também a queda. Então são as consequências, o pessoal não está saindo, está todo mundo em casa, tem menos gente na rua, menos acidente, menos outras ocorrências médicas, né? Então, enfim, é isso, gente. Olha, volto amanhã em mais um Momento Antagonista. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, vamos fazer o nosso jornalismo independente alcançar o maior número de pessoas e continuamos juntos aí nessa batalha. Volto amanhã. Obrigado, tchau.